estamos vivendo, né? Arthur, nesses anos de jornalismo, teve alguém que tu não entrevistou, que tu gostaria muito? Poxa vida, você me pegou. Não, olha, eu consegui entrevistar um personagem brasileiro que para mim é o maior fotógrafo que já existiu na história do Brasil. Eu conheci o filho dele já tinha ido para o Haiti, a gente foi fazer festivais de voodoo no Haiti, fomos à Índia, às Filipinas, estivemos viajando pela Tailândia, que é o Christian Cravo. E eu era louco para conhecer o pai dele, que é o Mário Cravo Neto. A gente fala muito de Sebastião Salgado, tem o Sol da Terra, um documentário incrível que o Wim Wenders fez, né? E o Sebastião Salgado, sim, sou fã do Sebastião, mas Mário Cravo Neto, ele é um Pelé da fotografia mundial de fundo infinito, e é uma pessoa que você vê, a mídia não coloca ele no devido lugar, né? A bola que ele batia é o futebol do Messi, né? Jogando em paralelos, né, para todo mundo se colocar. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, que foi sensacional, mas um personagem que eu não entrevistei, olha, o Silvio Santos. Não entrevistou o Silvio Santos? Mas eu já tive com o Silvio, já várias vezes, né? E ele é bacana mesmo, muito boa. Puxa, olha, então, a minha história como jornalista, eu já escrevia desde sempre, já escrevo há mais de 30 anos, mas eu comecei na televisão em 1998, devido a uma matéria que eu havia feito na revista Trip, que foi um Kumbamela, esse festival mais antigo da história da humanidade, que foi 20 páginas na Trip. A gente abriu o mundo dos sadhus, o mundo da Índia, para o grande público. Daí a Índia já estava aí com as escolas de yoga, com o Panchakarma, com a Ayurveda, com massagens. Mas até lá era uma moda só, era uma modinha. Não, era algo desconhecido, né? Porque tem grandes professores de yoga, o Hermógenes, que faleceu recentemente, esse é outro mundo, né, da yoga. Mas aí a gente lançou, o Paulo foi muito pertinente, eu tive a felicidade de poder trabalhar com o Paulo Lima, que é o cara maior revolucionário das mídias brasileiras, o publisher da revista Trip, né? Ele é a eminência parda de Luciano Huck, de outros grandes personagens, sempre dando a sua influência. Ele falou, não, vamos fazer um negócio do além, Arthur. E nós fizemos personagens do Kumbamela e explodiu essa história. Para mim, foi a grande revolução, e nessa época eu escrevi, nas entrelinhas, eu coloco que eu estava com uma câmera de Hi8, filmando. Na época a gente usava Hi8, né? E estava filmando, veio uma menina que fazia parte da produção no SBT, do programa do Ratinho, quando o Ratinho estava explodindo, era só Ratinho. Viu a matéria, os diretores me procuraram e falaram assim, você filmou? Você foi contratado ao vivo pelo Ratinho. Como é que você sabe disso? Eu fui contratado. Sei lá, eu estou te entrevistando, tem que saber. Nossa, né? Você não foi entrevistado, tem que saber. Não foi. Não, então, eu botei umas imagens realmente picantes, que eles me pediram, que era um sadhu que estava enrolando com o seu tridente, o seu trissula, a sua própria genitália, né? E ele pensou, você tem isso filmado? Eu falei, tenho. Botaram no ar, o Ibope foi assim, subiu 20 pontos. Tem lugar no Brasil que não dava para enrolar. Não, eu não recomendo ninguém enrolar. Pelo amor de Deus, é um nervo sagrado. Guarde isso para vocês, crianças. Você tem uma foto com... Para você e sua consorte. Você tem uma foto com protetor, Peninha. Pô, a foto clássica sua aí. Então, até na palestra, nós iremos falar sobre essa minha experiência que eu tive em Papua Nova Guiné. Mas voltando ao programa, subiu o Ibope, daí me pediu, você pode voltar no dia seguinte? Daí eu voltei no dia seguinte. Daí no outro dia, você pode voltar no outro dia? Eu voltei no outro dia e falei, o que esses caras estão querendo tanto? Eu não tinha, sabe, eu nem me importava com essa história de Ibope. Daí eu soube que os Ibope estavam sempre lá, subindo 18, 20 pontos a mais do que era o padrão. Disso o Ratinho, ele me olha com aquela cara dele, ele é um fenômeno, o Rato, sou admirador mesmo do Carlos Massa. Ele falou, Arthur, você quer ser o meu repórter internacional? Porque tinha essa onda do repórter internacional do Fantástico, da Globo. E o Ratinho ainda não tinha? Não tinha. Ele tinha os repórteres nacionais, Ney Inácio, o grande repórter Ney Inácio. Daí ele me contratou, eu fiquei meio assim, eu falei... Deu chacoalho na cabeça? Tipo, o Ratinho, vou trabalhar no Ratinho... Não, nem me ocorria essa história, né? Eu tinha o meu público na Trip, eu sempre fui um DJ, fazia programas de rádio como vocês. Daí ele falou, você quer mesmo, Arthur? Eu falei, eu quero. Aí você é meu novo contratado, querido. Ao vivaço. Ao vivo. Depois de uma semana eu já estava na Tailândia, fazendo o festival dos fura-bochechas, o festival vegetariano, jogando futebol com elefantes, trazendo esse lado do Believe or Not, acredite se quiser. E o Silvio se encantou.
Daí foi um sucesso, o Ibope subindo, eu entrei numa popularidade danada, eu fiz até campanha de publicidade. Havaiana? Não. Não, da Kaiser. Da Kaiser. Depois do Baixinho você fez. Eu entrei no lugar do Baixinho. Que responsa! 1 ano e meio. Não, o Washington Oliveto me chamou, me xingava, vai você! Daí pra mim foi algo surpreendente, a virada do século, né? Eu passei durante esse tempo tendo liberdade, viajando pelo planeta, indo para Madagascar, trazendo o Vuca Vuca, o afrodisíaco mais potente do mundo. Essa história foi incrível. O que você deu pro Jô lá? Era um melzinho? O que era? Não, pro Jô já tinha estado no Jô. Uma vez eu dei a genitália do tigre pro Jô em 2002. Eu falei, Jô, isso vai dar problema. A Sociedade Protetora dos Animais. O Jô não é animal nativo brasileiro, você pode dar o que você quiser. Eu falei, eu tenho um lance de um animal. Daí na entrevista com o Jô, eu falo, Jô, eu tenho aqui uma raiz para te dar. Porque o formato da genitália do tigre é uma forma de espiral e a ponta é estrelada. A gente está falando só sobre sexualidade, mas é sempre bom. Esse é um programa que o Mano participa, tem tudo a ver. Não, e a gente saiu da onde, gente? Foi de uma relação entre nosso pai e nossa mãe, Como né? nascemos, né? Fala pra ela que é natural. Fala. Extremamente natural. Criticando. Tá vendo? Ouvintes. Não, mas daí o que e as coisas foram indo e se transformaram, né? Eu comecei a fazer, daí eu fui pro meu segundo casamento. Meu segundo casamento era uma moça de Búzios, uma carioca, que morava em Bali e que montava containers. E eu aproveitei o ensejo, fui fazer grandes matérias por lá, fazia para a parte escrita e para a parte de audiovisual. E pedi as contas no Ratinho, ninguém acreditou. Eu estava no ápice, daí fiquei nesse ato durante 2 anos e meio, voltei ao Brasil, né? Já estava reconhecendo, porque a Indonésia são 13.600 ilhas. É o maior arquipélago que existe no planeta. E aqueles grupos étnicos, a música, a dança, aquilo sempre me fascinou. Eu ajudava a minha consorte, Patrícia, a montar esses containers. Disso eu volto ao Brasil, né? Eu fui fazer uma visita de cortesia no SBT, encontro o diretor do Gugu Liberato, que é um programa dominical, que era aquela guerra do Gugu, não o que ele faz agora, que agora ele concorre contra o Ratinho. Antes ele concorria contra o Faustão e ganhava aquela disputa 2001, 2002, 2003. Fórmula da Coca-Cola, aquela história toda que ele inventava. Isso. Né? E daí o que aconteceu? Eu fui contratado pelo Gugu. Eu e Maria Cândida, na época, nós dois éramos os repórteres internacionais e continuou. Daí eu voltei ativa, a mesma história, com liberdade. E fiz durante 2 anos. Eu quero fazer uma pergunta que o Abujamra não fez para você. Eita, nós. Você acha que o mundo ia ser um lugar melhor se ele fosse mais espiritualizado e menos religioso? Pois então, não, esse é um ponto. Mas a religião leva as pessoas à espiritualidade, porque os rituais, os dogmas facilitam. Compreende? Até um determinado degrau. Eu sou uma pessoa, muita gente vem querer contestar as igrejas neopentecostais, os evangélicos. Eles têm uma função social digna. Você vê na parte social até uma determinada camada. Vai de acordo com a pessoa. O freguês, o cliente ou o devoto. Mas eu sou a favor do hinduísmo, do budismo, mas existe muita picaretagem por aí. Muita picaretagem religiosa. Mas eu já entrevistei pastores evangélicos que eles têm um trabalho de extrema revolução dentro do sistema. Então, é muito bonito falar, eu estou fazendo meditação, eu estou fazendo mindfulness, que eu estudei em Harvard, em Cambridge. Muito lindo isso. Mas tem coisas que, essas técnicas de mindfulness, que virou uma moda tremenda, isso vem do budismo bem antes de Jesus Cristo. O Buda já estava aí fazendo essas coisas. Eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu tenho feito estudo comparativo de religiões. Por isso, a religião facilita, mas a partir de um momento você tem que se conhecer a si mesmo. E você busca tudo isso para te acalmar um pouco, para acalmar seu espírito de querer sempre mais, entendeu? Porque eu vi em várias entrevistas suas a galera dizendo que em algumas linhas da sua vida muita gente chamou você de louco, não acreditou que você estava fazendo o que você estava fazendo. A religião é uma busca para você para se acalmar um pouco ou ao contrário, para ir mais longe? Não, a religião é uma editoria, porque aqui no Brasil, isso são as respostas dos debates, críticas aqui brasileiras, né? Outro dia eu tive em Miami para conversar, tive com Anthony Bourdain, que é um chefe de cozinha que faz o No Reservation, o cara circula o mundo.
Ele é cultuado, está na CNN. Aqui no Brasil é incrível, porque todos os jornais, todas as redes de televisão americanas, todo mundo tem editoria de religião, de autoajuda. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, o mercado só de livros de autoajuda movimentou 13 bilhões de dólares. Eu não estou falando de consultas. Deepak Chopra é um fenômeno igual ao Paulo Coelho. Você vê o Paulo Coelho como é menosprezado aqui no Brasil? Paulo Coelho a gente tem que tirar o chapéu. Ele é uma figura inacreditável. Lógico, quem é pioneiro erra. Certo? A gente está aí para errar. Todo mundo fica esperando só a pessoa vir certinha, né? Politicamente correto. Não é só sorriso, ai, gratidão, gratidão. Não. A pessoa tem que ver o outro lado, porque nós temos lado esquerdo e lado direito, né, gente? A pessoa é tendenciosa, eu sou só do bem. Não, você tem que reconhecer, ver o outro lado também, o lado da sombra. Ô, Arthur, e o Gonzo? Esse papo do Gonzo aí? Não, o Gonzo... Essa relação vai de jornalismo, não é? Não é? O que... Cara, como é que você define isso tudo? Cara, o Gonzo é um adjetivo que me tatuaram na minha testa. O Paulo Lima foi o responsável. Lógico que tem toda a história do Hunter Thompson. Só que Hunter Thompson era um cara que falava sobre política interna americana, falava sobre Hell Angels, falava sobre drogadicção. Eu já vou para essa outra linha dos transes coletivos, dos personagens, e como o Mário César Carvalho, que é um repórter especial da Folha, que já escreve há 30 anos, 70 anos, como você que faz publicidade há 80 e ela que faz há 30. Né? Muito obrigada. Mário Sérgio, num debate sobre Gonzo, ele falou: as pessoas se enganam, porque a forma que eu escrevo é adaptado para o momento, mas do mesmo jeito que os grandes exploradores escreviam. Pô, eu falei, Sérgio, isso? Igual Thor Heyerdahl, Percy Fawcett, Sir Richard Francis Burton. Você sabe quem é Sir Richard Francis Burton? Foi simplesmente o cara que traduziu As Mil e Uma Noites e o Kama Sutra para o período vitoriano. Certo? Isso na Inglaterra. Ele descobriu o Lago Tanganica, o Lago Vitória, já esteve no Brasil. Então, eram pessoas que circulavam. O Gonzo foi uma palavra, né, que tem um chamativo muito forte, e o Paulo Lima se apropriou dela. É isso. Paulo Lima é o algoz dessa história toda. Mas ele te caracterizou? Ele disse, não, você é o cara do Gonzo? Não, é que literalmente eu já fazia realmente um Gonzo jornalismo. Né? Porque o Gonzo jornalismo tem uma tradição dos beatniks. Basta ver os escritos do Jack Kerouac, né, do J.D. o Salinger. Vai, um exemplo. Eu acho que o Salinger é o cara da literatura americana. Ele fazia Gonzo jornalismo e eram pessoas que lidavam com meditação, com hinduísmo, estudavam profundamente. O Gonzo jornalismo, como eu estava frisando, não é você cair de paraquedas na cena onde está acontecendo a reportagem. De forma nenhuma, a gente estuda muito. E você fez TV, você fez rádio, você fez revista, você fez tudo. Essas mídias, elas são congruentes em algum momento, sabe? Você consegue se vender em todas da mesma forma ou não? Dá pra escolher a mídia do momento hoje em dia? O que tu acha que tá mais em alta? São essas redes sociais mesmo? É o digital, né? As redes sociais, elas controlam muito as pessoas. É muito o fanismo que existe no Facebook. Tu estás nas redes, Arthur? Facebook, Instagram, enfim? Eu tô, né? Eu tenho que estar. Tudo. Né? Às vezes eu me ausento, mas eu gosto muito do Instagram. Né? Que o Instagram eu sou mais Oliveira Toscani. Sabe o Toscani? O cara que inventou uma coisa incrível, que foi a marca Benetton. A marca Benetton é uma marca lá qualquer. Ele fez se transformar na terceira marca mais famosa do mundo. Aquelas cores puras, o beijo do Papa, né, cara? Aquela... Não, preto e branco. HIV. Ele surpreendeu com a revista Colors. E ele destacava, uma foto vale mais do que 100 páginas. Aí quando ele falou isso, lá em 1900 e nada, eu falei, nossa, deixa eu aprender com esse cara, né? Daí eu ia muito para a Itália, eu procurei ele, mas em vez de cair no colo do Oliveira Toscani, eu caí no colo do Umberto Eco, na Universidade de Bolonha, que eu morei um tempo em Bolonha. Então esses grandes personagens, esses grandes pensadores, a gente tem que trazer esses elementos para a nossa corrente sanguínea, para fazer parte, despertar o nosso DNA. Esses caras já fizeram esse caminho. Leonardo da Vinci fez muitas coisas para a gente. Hunter Thompson e outros mais, até os astronautas. E principalmente, como eu sempre digo, que arte, cultura e religião surgiram de um único local. Isso foi há 36 mil anos atrás, no Paleolítico Superior. Isto é, na pintura rupestre. Os caras começaram tudo isso com o xamanismo. As religiões começaram há 36 mil anos atrás. Certo? Que foi... começou a se identificar, entendeu? Começou a se separar uma casta da outra na arte mesmo. Começou por aí, começou na pintura rupestre. Basta ir na França ou na África do Sul, onde os sítios arqueológicos estão lá presentes, perenes, para as pessoas estudarem. E falta cultura no Brasil, velho? Hã? Falta cultura do povo brasileiro.
brasileiro, você acha? Quando a gente fala cultura no genérico, assim, é difícil falar de cultura? Pode tá tocando tá, aqui, gente, né? não dá nada. Tá tocando o telefone. Então, aqui no Brasil se falta cultura, o Brasil é carregado de ícones folclóricos. Eu sou uma pessoa abençoada por poder viajar pelo Brasil afora, né? Eu gosto muito dos cultos afro-brasileiros, dos cultos ameríndios. Então eu tenho uma presença marcante. Minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre, certo? Do ladinho, né? Do ladinho aqui de Criciúma. A terra de Chico Mendes. E meu papai nasceu em Garanhuns, puta, onde o Lula nasceu, lá no Pernambuco, né? Conterrâneo? Não, não é. Não, papai, eu faço parte de uma família que realmente é ousada, tem a maldição da família. Eu sou de uma família muito antiga brasileira, que é Vieira de Mello. O meu nome é Arthur Veríssimo, mas o meu primo Sérgio Vieira de Mello, que era dito brasileiro da ONU, foi uma das pessoas. Ele faleceu em Bagdá, naquele atentado no Iraque, era uma figura eminente. Então, eu vejo isso. A cultura brasileira está aí, latente. Mas os veículos de comunicação só prevalecem. Você vê o Rock in Rio. O Rock in Rio, o que valia eram as marcas. A marca do banco. O André Barcinski, grande jornalista, escreveu na Folha sobre isso. Ele detonou, falando, aquela juventude pegando filas para pegar uma almofadinha da marca de Sanduba. O que é isso, gente? Que buraco negro é esse? Então nós jornalistas, nós radialistas, enfim, pessoas que carregamos a cultura, a gente tem muita coisa para oferecer. Então não pode se banalizar de forma nenhuma. E como é que você vê essa história que está se falando de crise, entendeu? O brasileiro é muito apático a tudo isso? A crise está longe de mim. Entendeu? Não, ela está longe de mim. Porque eu vejo todo mundo diariamente, né, que virou um mantra. Ai, que crise, ai, que isso, ai, que aquilo. Não, eu também. Todo mundo passa por dificuldades financeiras, mas isso é o alento para você dar o salto triplo, dar o salto quântico. Como Amit Goswami, ele diz, o físico quântico. A gente tem que dar um salto quântico na vida. Aproveitar esses momentos de sofrimento, de escassez, para realmente encontrar prosperidade na vida. Arthur, só não dá tempo para mais nada. Como assim? Vamos falar de rock and roll. Eu tenho uma última pergunta. Eu conheci o Arthur na revista Trip. Eu lembro de uma matéria onde tu meditou com o Theo Becker e com o Serguei. Como é que foi mais ou menos isso aí? Serguei, velho. Serguei. Meditou com o Serguei e com o Theo Becker. Olha que loucura. Então, o Theo Becker estava explodindo. Porque era uma Era mão aqui, essa Fazenda? mão... Era da Fazenda? Não, ele era da Fazenda. Era Fazenda, Ele não. tinha saído da Fazenda, mas ele bombava no Brasil inteiro. Daí eu, na reunião de pauta na Trip, eles falaram, poxa, vamos lá no Jardim Botânico. Não, vamos fazer uma matéria com o Theo Becker. Eu falei, vamos fazer uma matéria com o Theo Becker? Eu vou chamar ele para meditar. Adoraram. Eu falei, não, mas eu preciso de um assistente. Eles falaram, quem é o assistente? Eu falei, o Serguei. O Serguei, seu assistente? Eu falei, ele vai topar, que ele gosta de mim. Daí a gente aproveita e vai abraçar a árvore. Daí eu fui, fiz pesquisa, eu descobri que